Já vão aí mais de 10 anos que o Astra saiu de linha no Brasil, mas aqui na Europa ele continua muito bem, obrigado. Tem hatch, perua, versão esportiva e até esse híbrido aqui atrás de mim com 180 cavalos, capaz de fazer, segundo a Opel, 80 km por litro. E quando eles confirmaram que seria exatamente essa versão que eles me emprestariam aqui na Alemanha, é claro que eu comemorei, afinal o euro tá caro e eu não tô nem um pouco afim de abastecer esse carro antes de devolver. Mas se o euro tá caro, sabe o que não custa nada? Você fazer sua inscrição no canal da Autosport, clicar no ícone do sininho, e assim você ativa as notificações, fica sabendo antes de todo mundo quando tem vídeo novo por aqui. Bom, mas voltando ao Astra, no Brasil a gente teve as duas primeiras gerações vendidas como Astra e a terceira que a GM vendeu como Vectra GT. Aqui a gente pode perceber que ele está bem diferente e aí de lá para cá também aconteceram algumas coisas. A primeira é que a Opel foi vendida pela GM para a PSA e alguns anos depois a PSA se juntou com a FCA formando a Stellantis. Esse carro aqui é um dos primeiríssimos frutos já da Stellantis formada. Ele foi desenvolvido ainda na época, né, que a Opel era da PSA, mas já com muitos componentes, né, com muita tecnologia vinda já da Stellantis. Aqui a gente tem um desenho bem ousado, que é característica desses novos modelos da Opel, começando aqui pela dianteira. A gente tem essa barra preto brilhante bem contornando, né, a grade, formando aqui, envolvendo os faróis começam nas extremidades da grade, faróis de LED, Full LED com essa assinatura em forma de traço. Um pouco mais abaixo uma outra entrada de ar, com pouquíssimos cromados, né? Bem discreto, mas essa dianteira bem agressiva. Nessa versão a gente tem rodas de 17 polegadas, rodas bem bonitas. Na lateral, um detalhe que me chamou a atenção é que, olha só, tem essa linha no retrovisor, mas aqui é só aqui em cima o repetidor de seta, bem legal. Um retrovisor diferente do Peugeot 308. Isso porque os dois compartilham a mesma plataforma, a EMP2. Vamos lá, chegando aqui na lateral, rodas de 17 polegadas. A base das janelas tem um detalhe cromado, né, que percorre toda a lateral. E aqui tem um detalhe bem interessante, que é um aplique de plástico preto brilhante, que serve para formar o contorno que liga a lateral à coluna C. Do lado direito a gente tem o bocal de abastecimento de gasolina, do lado esquerdo de energia elétrica. Falando um pouquinho das medidas, o Astra tem 4,39 m de comprimento e 2,68 m de entre-eixos. Finalmente, na traseira, a gente tem a inscrição Hybrid na tampa do porta-malas. Lembrando que esse carro também tem uma versão Heavy, né, que é uma híbrida paralela. Olha só, a traseira é bem bonita, me agrada bastante. As lanternas são bem afiladas. A gente tem aqui no centro também o logo da Opel, que também serve como, olha só, a abertura do porta-malas por aqui. Minha mala, como vocês podem ver, eu deixei ela de propósito para dar uma dimensão do compartimento. São 352 litros. Essa mala é uma mala de tamanho médio. E do lado a gente tem também o cabo do carregador que vem junto com o carro. Um volume compatível, né, com a proposta e com o tamanho desse carro. E fechando a tampa a gente tem uma ideia melhor, né, da traseira do Astra. Uma linha de design que me agrada bastante. As lanternas bem afiladas lembram ligeiramente as do Golf, mas a identidade de forma geral é bem característica, é bem cheia de personalidade. E esse estilo da Opel também está presente em outros modelos da marca, como o Corsa, né, um outro ícone da indústria brasileira que nos deixou também há algum tempo e provavelmente também não voltará mais. E o Moka, que é o subcompacto primo do Tracker e do Peugeot 2008, que a gente testou no Chile no ano passado e tem vídeo para vocês no canal, vou deixar nos cards. Agora bora conhecer o Opel Astra lá dentro? Olha só, o entre-eixos de 2,68 garante um bom espaço interno. Eu deixei o banco do motorista para alguém da minha altura, vou sentar ali já já e mostro para vocês. Mas antes disso, olha só o capricho aqui, pelo menos no tecido dos bancos. Sim, os bancos não são de couro nessa versão, são de tecido, mas tem um acabamento bem legal. E aqui a gente tem também, olha só, um tecido que imita couro nas portas, mesmo nas portas traseiras, o que é raro em muitos carros médios no Brasil. Como eu prometi para vocês, o espaço interno, olha só, em relação à extremidade do banco, sobram 4 dedos, mas ele é cavado, então aqui o espaço na prática é bem melhor. Ó, mostrando aqui no detalhe também o acabamento,
o cinza que imita a cor, e aqui uma barra plástica branca, maçaneta a mesma dos carros da Peugeot. E aqui a gente ainda tem alguns pequenos mimos, como saídas de ventilação e uma porta USB para quem está aqui no banco de trás. Aqui dentro o que a gente tem? Vamos lá. Duas telas de 10 polegadas. Então, uma serve como quadro de instrumentos digital, a segunda como central multimídia. Elas ficam alocadas nessa prancha com acabamento preto brilhante e ela percorre aqui desde a lateral do motorista, já também agregando a saída de ventilação do lado esquerdo até basicamente o início do lado do passageiro. As saídas de ventilação desse lado, olha só, ficam as duas aqui juntinhas. Falando de acabamento, aqui a gente tem uma superfície emborrachada e uma parte que lembra aço escovado. Mas embaixo também tem um outro tipo de plástico. E aqui no meio a gente tem uma parte bem interessante, que a Opel não aboliu totalmente os botões. Isso é bem legal. Então aqui a gente tem todos os comandos de ar-condicionado, é digital de 2 zonas, volume do sistema de som para ligar e desligar, e um pouco mais acima algumas outras teclas, alguns atalhos. Então aquecimento dos 2 bancos, um atalho para as configurações do veículo e aqui para a gente voltar para a tela inicial da central multimídia. Aí existe ainda uma outra tecla de atalho para o sistema de ar-condicionado. Aqui a gente tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, mas o layout dessa tela é um pouquinho diferente do que a gente tem no Brasil nos carros da Stellantis. Um outro ponto que eu quero destacar para vocês é esse volante bem diferentão no desenho. Essa parte de baixo aqui é bem fininha e ela é emoldurada aqui por uma peça de plástico preto brilhante. Ele tem uma ergonomia muito boa e aqui a gente tem teclas, né, para o controlador de velocidade adaptativo, alerta de saída de faixa e desse lado os ajustes do sistema de som. Atrás, aletas para mudanças de marchas, mudanças manuais. E já que a gente está falando do câmbio, olha só, a alavanca seletora, o seletor de modos de condução e também o freio de estacionamento eletrônico são bem familiares de nós brasileiros dos carros da Peugeot Citroën. A Opel também caprichou nos porta-objetos, olha só que no console central são 3. Esse daqui pode ficar escondido, esse outro onde eu coloquei aqui o cabo do meu celular que também agrega o carregador por indução. E por último, olha só, por último não, mais 2, esse aqui também pode ser escondido em porta-copos. Um outro mais aqui no meio e por fim onde eu guardei aqui as minhas tralhas, olha só, capinha do celular, enfim. Esse daqui tem um tamanho bem interessante. Falando especificamente sobre essa versão, ela é relativamente bem equipada, tem todos esses recursos que eu comentei até agora. Os bancos são de tecido, mas são de uma ótima qualidade. Um acabamento bem legal, tem até um extensor aqui para quem tem as pernas um pouco mais compridas, mas os bancos têm regulagens manuais. Esse carro não tem teto solar, e aqui a gente vê os comandos, né, dos vidros e também dos retrovisores elétricos. Bem, se a gente está na Alemanha, o que eu estou fazendo aqui mostrando o carro por dentro para vocês, né? Bora dar uma voltinha e acelerar o Astra nas Autobahn. Essa é a primeira vez que o Astra tem uma versão híbrida plug-in. Essa é a 6ª geração do carro médio da Opel. E aqui ele combina o motor 1.6 de 4 cilindros turbo da família PureTech, ele mesmo desenvolvido pela PSA, aqui com 150 cavalos, com outro motor elétrico de 109 cavalos. A potência combinada não é tão alta, não é a soma absoluta. Aqui a gente tem bons 180 cavalos. Existe ainda uma outra versão, um pouco mais potente, já com um apelo mais esportivo, que chega aos 225 cavalos. E mesmo com essa versão menos potente, com 180 cavalos, esse Astra chega a 100 por hora em 7,6 segundos. No consumo homologado aqui na Europa, esse carro faz mais de 80 km por litro. Mas aí a gente tem diferenças de ciclo, né? Mas falando um pouquinho de bateria, esse carro tem uma bateria de 12,4 kWh, não é das maiores, mas com ela, segundo a homologação aqui na Europa, o Astra roda até 60 km só com energia elétrica. A recarga nesse aparelho mais rápido leva 2 horas para encher completamente as baterias. Em aparelhos mais lentos, vão aí cerca de 3 horas em wallbox mais lentos. Aqui a gente pegou esse carro, né? A Opel deixou ele sem bateria com a gente, mas aí a gente está selecionando aqui um dos modos em que você pode usar um motor a combustão
para carregar a bateria. Geralmente esse é o modo mais caro de carregar a bateria, mas como eu quero mostrar um pouquinho de como é a condução elétrica desse carro, eu fiz isso. Então aqui eu coloquei para carregar do zero, ele já está com 55% da bateria cheia, meu tanque moveu bem pouquinho, eu rodei aqui quase 60 km, ele baixou, vai, 1/10 do tanque mais ou menos, e carregou 56% da bateria. Nessas condições ele diz que eu tenho 16 km de autonomia elétrica. Vamos ver conforme o tempo vai passando como vai ficando isso. De todo modo, a gente consegue usar o Astra em 3 diferentes modos. Eu achei bem peculiar. Então um deles é o modo elétrico, como o nome já diz, ele fica apenas com um motor de 109 cavalos. O híbrido, que aí combina de forma automática a melhor condição de acordo com aquele momento para usar cada um dos motores ou os dois juntos. E por último a gente tem aqui um modo esportivo, que aí, olha só, ele já acionou o motor a combustão e aí você consegue ter o melhor desempenho dos dois motores combinados. Vamos seguir no modo híbrido, que aí eu falo mais um pouquinho da condução do Astra para vocês. Falando das assistências à condução, a gente usa esse botão aqui no volante e aciona. Então aqui a gente tem, por exemplo, controlador de velocidade de cruzeiro, programei para 110, e aí aqui a gente consegue ajustar a distância para o carro da frente, deixei a distância mínima. Além disso, ele tem também o Drive Assist, ou seja, ele se mantém dentro da faixa. Aqui a gente tem faixas muito bem demarcadas, olha só. E aqui ele avisa com esse íconezinho do volante verde que esse recurso está ativado. Ao contrário do Brasil, aqui na Alemanha e na Europa de forma geral, os setes médios ainda têm espaço. Infelizmente esse mercado praticamente foi extinto no Brasil. Então por isso o Astra tem uma série de concorrentes por aqui. A briga dele é bem pesada. Alguns rivais óbvios, Volkswagen Golf, da 8ª geração, que também não existe mais no Brasil, Peugeot 308, que é primo desse carro, compartilha a plataforma, uma série de peças, conjuntos mecânicos, que também não existe mais no Brasil, o Toyota Corolla Hatch, que no Brasil só existe na versão esportiva GR, e também o Hyundai i30, outro que saiu de linha do Brasil e nunca mais voltou. Então esses são só alguns dos concorrentes do Astra por aqui na Europa. E para encarar todos esses concorrentes, o Astra se defende no preço. Ele custa um pouco menos que Golf 308, por exemplo, mas essa conta chega em alguns aspectos. O acabamento do Astra é de boa qualidade, tem peças bem montadas, né, bem encaixadas, uma variedade razoável de texturas, mas dá para ver que alguns painéis, olha só, são do mesmo plástico duro que a gente vê, por exemplo, no Corsa ou em outros carros de segmentos inferiores. Além disso, esse carro tem suspensão traseira, uma arquitetura que causa um certo estranhamento no carro médio. Esse carro tem eixo de torção na traseira, que é a mesma tecnologia, né, a mesma arquitetura presente nos carros de entrada. E na Europa, o Golf, por exemplo, o i30, eles usam já a suspensão do tipo Multilink, que é uma suspensão mais refinada. Mas isso não quer dizer que o Astra seja um carro de condução ruim, pelo contrário. A gente percebeu aqui logo de cara que pegou o Astra na fábrica da Opel que esse carro ele é bem acertado, tem um bom chão, a direção dele é bastante precisa, bem leve inclusive, mesmo em velocidades um pouco mais altas, uma direção leve, falta até um certo peso. Olha só, a gente passou por algumas poucas irregularidades aqui na estrada e a gente consegue ver que o carro faz um bom trabalho filtrando, isolando isso da cabine. Falando em isolamento, o isolamento acústico também é bem bom, mesmo com o motor a combustão ligado, a gente nem sempre consegue ouvir, né, o ruído dele lá fora ou alguns outros ruídos que vêm da pista. Bom, saindo de um posto aqui na Autobahn, vamos ver. A gente está num trecho sem limite de velocidade e aqui abriu até uma terceira faixa. Vamos ver como que vai o Astra. O trânsito está relativamente pesado, tá rolando a Eurocopa, hoje tem jogo da Alemanha, então acho que a galera tá tudo indo para casa para assistir o jogo, mas vamos lá. A gente tem aqui um câmbio automático de 8 marchas, um câmbio que também nunca chegou nos carros que a PSA vendia no Brasil. Ó, coloquei no modo esportivo, dei o pé, ele baixou para sexta. Está 180, 190. É, 200. Dá pra ver que o motor grita bastante, mas mantém a sexta. Agora trocou para sétima. O vento começa a fazer um pouco de
de efeito aqui, né? Agora o vento faz o efeito 226. E mais que isso não vai. E olha só o que a gente tem aqui na frente, ó. Vou ultrapassar um AMG GT R ainda, na cor Green Hell, com um Opel Astra. Que coisa, hein? Agora vamos voltar aqui para a nossa velocidade de cruzeiro mais baixo. Curioso, né? Quando você tá a 220, você baixa para 150, parece que você tá devagar, né? Agora a gente acabou de entrar num trecho com velocidade, né? Com limite de velocidade, 120 por hora. Claro que ninguém vai rodar o tempo todo com um carro médio a 200, 220 por hora, mas deu para ver que o Astra chegou super bem aos 200 pelo menos, né? E aí depois, claro, né? São só 180 cavalos e aí a gente não tem mesmo, né? Tanta potência para seguir numa mesma toada. Mas ele chegou bem nessa faixa e no uso urbano esse carro é muito esperto de arrancada, saída de farol, ultrapassagens. Ele vai muito bem, essa potência combinada de 180 para um carro desse tamanho e desse peso faz muito sentido. Aqui a gente também tem a possibilidade de recuperar energia em frenagens e desacelerações. Então aqui no indicador, no painel, ele mostra se você está no modo mais econômico, se você está acelerando muito ele mostra para Power, né? Ele leva o gráfico para Power. Ou então se você está desacelerando ou freando, ele joga o indicador para o modo Charge. E se você quiser potencializar essa recuperação de energia, você ainda pode vir aqui no seletor do câmbio e apertar o botão B, que aí ele vai para um modo de regeneração mais forte possível. Dá até uma segurada no carro. Não chega a ser um one pedal, mas dá uma boa segurada. Olha só, quem pensa que Autobahn é só aceleração máxima, todo mundo andando a 200 por hora, não. A Alemanha tem muitas obras, e isso não é só nessa região que a gente está aqui, é o país todo nas rodovias. A gente viu bastante obra, e quando eles colocam obras, os limites mudam, né? Então aqui a gente está com limite de 80 por hora e eles fazem essas faixas amarelas na via, que são faixas provisórias, tudo bem sinalizado, asfalto de primeiríssima qualidade. Mesmo com obra, a gente consegue ver que é possível manter uma velocidade relativamente boa na via. Outro dia, outra roupa, mas eu coloquei a GoPro aqui rapidinho antes da gente terminar o teste, só para contar um pouco mais sobre a experiência de dirigir o Astra na cidade com a bateria carregada. É bem curioso, porque mesmo que você selecione, você pare de dirigir com um modo de condução, quando você liga o carro na vez seguinte, ele já vai diretamente para o elétrico, ou seja, ele sempre tenta usar o máximo da bateria disponível, sempre no modo elétrico. Aí você precisa colocar no híbrido ou no esportivo se você quiser mudar essa forma de dirigir. E eu comentei, né, que ele estava com quase 60% de bateria e 16 km, 18 de autonomia. Esse número não é muito realista, mas não é realista para o lado bom, se é que a gente pode chamar assim. Isso porque ele roda mais do que o computador de bordo indica. Então, eu fiquei muito tempo, por exemplo, ontem, com 16 km de autonomia, e ele rodando no modo elétrico, rodando no modo híbrido, sem que a bateria baixe a autonomia. Aqui eu fiz um teste. Olha só, dois números de consumo. Eu rodei aqui os últimos 10 km mais ou menos no modo híbrido, com a bateria sendo usada, né, com o motor elétrico sendo usado. E aqui o meu consumo, nessas condições, está chegando perto de 80 km por litro. Então esse número que a Opel divulga é possível de ser feito. Não é tão fácil. Se você usa rodovias, por exemplo, aí sim esse número ele tende a piorar, porque você acelera, né? Você usa mais o motor elétrico combinado com o motor a combustão, e aí o consumo piora. De forma geral, olha só, no meu outro trajeto, que é um trajeto bem maior, de quase 250 km até agora, eu estou numa média de 14,4 km por litro, que é uma marca bem boa, considerando aí que eu peguei trechos de estrada com velocidade bem mais alta, muito mais altas, inclusive, do que as que a gente tem no Brasil. Confesso que eu não acreditei muito que seria possível chegar perto de 80 km por litro, combinando, né, motor elétrico e a gasolina. Então agora o André de ontem vai continuar contando sobre o Astra para vocês. Aqui na Alemanha, o Astra híbrido plug-in parte de cerca de 42 mil euros. Claro que são vários opcionais, mas o preço de partida é esse, convertendo na dura conversão do euro para o real, a mais ou menos 240 mil reais. No Brasil não tem como fazer uma comparação direta, porque essa categoria dos hatches médios praticamente morreu. Então o que a gente consegue fazer é comparar com os SUVs, que são os novos queridinhos, né, do público. A gente tem aí nessa mesma faixa de preço, também falando de híbridos, o ID Song Plus e também o Haval H6, todos nessa mesma faixa de preço.
E na Alemanha, como eu falei mais cedo, a concorrência é bem maior. Tem também Volkswagen Golf, Peugeot 308, Hyundai 30, Toyota Corolla, enfim. Aqui a briga é bem mais pesada, só que todos esses são um pouquinho mais caros, na faixa de 45 mil euros, que dá aí 260 mil reais. Agora, as chances de o Astra voltar para o Brasil com a Opel, eu diria que infelizmente são quase do mesmo tamanho das chances do Brasil devolver um 7-1 na Alemanha. E olha que depois de 10 anos eles ainda lembram disso. No caso do Astra, depois de 15 anos, eu sei que ainda tem muita gente que ainda idolatra esse nome, que gosta muito e que teve esse carro marcado na vida e leva ainda até hoje na memória. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau!